Meus amigos e minhas amigas do YouTube, eu sou Felipão dos Malucos por Cinema. É um prazer conhecer vocês. Eu já faço vídeos, sobre filmes, séries, animes, desenhos, curiosidades de filmes, né, do mundo do cinema, notícias do cinema, de filmes, né, tal. E eu já faço vídeos há 2 anos no Instagram, onde eu tenho alguns vídeos aí no Instagram também com o mesmo nome, Malucos por Cinema. Ano passado eu comecei no TikTok com o mesmo nome também, Malucos por Cinema. Então procura aí, siga. E agora eu tô aqui no YouTube fazendo vídeos mais longos. Acho que é um sonho de muita gente, né, ter um canal no YouTube. E agora eu tô realizando. Então, se você gostar do canal, eu te peço para você se inscrever, deixar o like, compartilhar com mais pessoas, divulgar, seguir os outros perfis. E se você gostar, você sempre estiver atento, tocar no sininho para você receber as notificações dos vídeos. E às vezes eu também gravo com meu irmãozinho Theo alguns vídeos, né? Que são os vídeos que o público mais gosta, né? Meus amigos, minhas amigas mais gosta. E hoje aqui eu vim falar sobre curiosidades de filmes, séries e animes. Então se você gostar, fique atento aqui, porque aqui tem curiosidades que muita gente não sabe. Curiosidades assim, que você vai ficar, nossa, tem aqui curiosidades até assim, que você fica surpreso. Você fica, como é que isso aconteceu? Então vamos aí. A primeira curiosidade é que em Star Wars, episódio 1, Ameaça Fantasma, lá no planeta Naboo, né, as cachoeiras do planeta Naboo, na verdade não era cachoeira de verdade, e sim miniaturas, quais os fluxos do sal representados a água caindo. Lá no episódio 1, se você for assistir lá vai quando passar a parte do planeta Naboo, as cachoeiras, na verdade era isso, os fluxo de sal representando a água caindo. Então, quando os fãs de Star Wars, quando for lá assistir, você ficar atento, isso aí eu vi no vídeo de Felipe, que isso daí na verdade era uma miniatura com sal caindo. Aí, viu? Essa curiosidade aí, muita gente não sabia, até fãs de Star Wars não sabia. Então, fica atento. Então, tem muitas mais curiosidades aqui. E aí, vocês, fãs de Batman, eu tenho duas curiosidades aqui, do mesmo filme, inclusive, da mesma atriz. E uma delas é assim, um absurdo, se fosse falar. Na verdade, não, os dois. Primeira curiosidade é que a atriz que faz a Mulher Gato, ela meio que colocou passarinhos vivos na boca lá em Batman Retorno. E você falou o quê? Ele falou o quê? Ela colocou os passarinhos vivos dentro da boca. Você falou, você deve estar pensando, mas os diretores, o povo do elenco não colocou um passarinho falso? E sim, tinha os passarinhos falsos, só que a atriz preferiu colocar um passarinho na boca. Porque os passarinhos falsos, ela disse que os passarinhos eram tão falsos que quem iria assistir o filme ia com certeza perceber que aquilo lá não era que era um passarinho de verdade. Que era falso demais, inclusive. E essa mesma atriz tem outra curiosidade sobre ela no mesmo filme, que é o Batman Retorno, que o traje da Mulher Gato era tão apertado, mas tão apertado, que ela às vezes desmaiava. E teve quase que ela desmaiava. E até desmaiava, inclusive, né? Pra você ver. Cada absurdo. E falando em absurdo, tem um absurdo. Tão absurdo, né? No filme lá, de Mágica de Oz, aquele lá que tem várias polêmicas no elenco,
que, inclusive, tem muita gente que ao assistir fica com medo, por ser um filme assim, não é um filme assustador, mas tem aquela sensação de ser ruim. Aquele filme bem antigo lá, que você já deve ter ouvido falar sobre esse filme aí. E o cachorro o Totó recebia o salário maior do que os anões que faziam o filme. E foi isso mesmo que você escutou. O cachorro recebia um salário bem maior do que os anões que participaram do filme. É, cada coisa, né? Agora tem um absurdo. Agora, outro absurdo também é você ainda não ter seguido, deixado o like, viu? Você pensa que eu não tô vendo aí você assistindo o vídeo e não ter deixado o like. Deixa aí mais rápido, viu? E, continuando aqui no cinema, você sabia que o personagem Neo de Matrix, o protagonista, ele quase teve outro ator no lugar do Keanu Reeves? O Keanu Reeves não foi a primeira opção pro personagem. E um ator bem famoso que ele recusou o papel por agenda? Não. Porque ele disse que o roteiro não era bom. E sabe quem esse era? E você tá perguntando, mas quem esse ator? Era ninguém mais, ninguém menos do que o grande ator Will Smith, que fez vários filmes aí, como Homem de Preto, fez o Esquadrão Suicida, filmes famosos, um dos maiores atores por aí. Aquele da polêmica por ter batido no rosto do Chris no Oscar. E o ator, o Smith, ele recusou. E aí o papel foi pro Keanu Reeves, que faz um ótimo papel como personagem. Tem sei lá quantos filmes aí, como de Matrix, um grande sucesso. Então meio que ele recusou um dos maiores sucessos do cinema. Então, continuando aqui, falando em ator, você sabia que o Johnny Depp nunca recebeu um Oscar sequer? Ele já foi indicado a Oscar, mas nunca recebeu um Oscar sequer. Ele já fez o Chapéu Louco de Alice no País das Maravilhas, fez o Jack Sparrow em Piratas do Caribe. Ele é muito famoso e nunca recebeu um simples Oscar. Isso aí é um absurdo, viu? Quando a gente tava falando de absurdo. Então... E agora vamos aqui pro mundo das animações. Principalmente as animações da Disney. Você sabia que a atriz, o dublador e a dubladora do Mickey da Minnie original eram casados na vida real? Isso aí talvez você nem saberia. Que o amor não é só nos desenhos. E aí tem outra curiosidade mais pro final, parecida com essa. Continuando aqui na Disney, você sabia que o primeiro filme, o primeiro longa-metragem sem humanos foi Robin Hood? Ele foi o primeiro filme a não ter nenhum humano. Você fala, mas antes não teve aquelas filmes do Mickey, que é os longas, não curtas ou séries animadas. O primeiro longa-metragem foi e mesmo assim, os filmes que vieram antes, que tinham os animais, alguns como Dumbo, esses assim, ainda tinham os humanos. E Robin Hood, o filme animado da Disney, nunca teve humanos. Então, para a próxima curiosidade aqui, também da Disney, você sabia que o vilão de Rei Leão, Scar, aparece em outro filme da Disney? Assim, vivo? Não. Como assim? Então ele aparece morto? E meio que se for mesmo o personagem, porque se você for assistir o filme, você vai ver que ele é muito parecido, e tenho quase certeza que é o personagem. E o filme é o Hércules. Se você falar pesquisar Scar no filme do Hércules, ele vai aparecer lá com um tapete no filme. E ele é igual, ele tem a cicatriz, tem o cabelo, tudo parecido.
E lá eu já fiz, já tem postagens lá aqui, inclusive com essa curiosidade. E também, curiosidades aqui, agora vamos pro mundo dos animes. Eu sabia que o personagem Sanji, na verdade, tinha outro nome. Ia ter outro nome no início. O nome, na verdade, do personagem Sanji seria Naruto. Mas o Eiichiro Oda, o criador de One Piece, fala assim: tem um outro mangá com o mesmo nome desse daí. E aí, para não causar polêmicas, para não ter processos, ele resolveu mudar o nome do personagem para Sanji, que também quase foi um atirador no lugar do Sop. O Sop, na verdade, não ia ser um atirador. Quem seria o atirador seria o Sanji. Nós não sabíamos o que o Sop ia ser. Algumas artes, né, confirmar que talvez ele seria tipo o imediato do Luffy. Mas isso aí só com as artes, né? Que as artes que seriam dos personagens. E falando em One Piece, você sabia que ele já fez um crossover com Dragon Ball? Você não escutou errado. A maior discussão é quem é mais forte, Luffy ou Goku? E eles não teve essa briga. Ah, bora batalhar aqui. Não. Eles teve sim uma luta no episódio lá, mas porque no início do episódio conta que ele, os Guerreiros Z, o Chapéu de Palha e os personagens de outro anime chamado Toriko foram para o torneio de carnes. Primeira carne. E no final do torneio, né, diz que deu empate. Então eles teriam que lutar entre si. Só que não mostra a luta. E conta como vencedor que um dos jurados, né, o Mister de Dragon Ball, foi o grande vencedor, sendo uma grande injustiça, já que ele não venceu nada. Só que ele falou lá, eu sou o vencedor. E foi assim mesmo, para não causar assim, né, discussão. E aí depois o Mister divide a carne com todos que comem lá. Mas eu não vou contar mais spoilers sobre o episódio. E depois vou fazer um vídeo até sobre isso aqui no canal. Então, é isso. Vamos aqui para a curiosidade de séries, né? Eu falei lá na curiosidade do Mickey e da Minnie que tinha uma história parecida com que os dubladores, né? Eles se casaram. Mas sabia que o ator e atriz de Stranger Things, a atriz da Nancy e o ator do Jonathan, na vida real eles namoram. E ainda é mais legal porque os dublês se casaram há pouco tempo e tem dubladores de alguns países que namoram e se casaram. E isso aí meio com uma doideira, né? Então ficamos por aqui. Se tiver mais curiosidades, eu vou fazer com a parte 2. Se eu ver mais curiosidades aqui. Então não esqueça de seguir, deixar o like, compartilhar e deixar o sininho se você gostou. Então, fui!